Você já se pegou imaginando uma versão futura de si mesmo que é perfeita? Alguém que é mais produtivo, mais confiante, mais disciplinado? A psicologia humanista, através de teóricos como Carl Rogers, chama isso de eu ideal. É uma imagem poderosa, uma estrela guia que pode nos inspirar a crescer. No entanto, a cultura moderna transformou essa estrela guia em um destino fixo e inatingível, gerando uma pressão esmagadora. O problema começa quando essa busca se torna uma obsessão. Somos bombardeados diariamente por imagens de sucesso e perfeição nas redes sociais. Criando um padrão comportamental de comparação constante, tentamos emular vidas que não são nossas, perseguindo uma miragem que se afasta a cada passo que damos. Essa perseguição incessante não apenas nos esgota, mas também nos distancia de quem realmente somos no momento presente, o nosso eu real. Cientificamente, o que ocorre é um fenômeno chamado dissonância cognitiva. Quando o abismo entre quem você é, eu real, e quem você acha que deveria ser, eu ideal, se torna muito grande, uma tensão psicológica insuportável é criada. Isso se manifesta como ansiedade, baixa autoestima e uma sensação crônica de inadequação. Em vez de nos motivar, esse abismo nos paralisa, tornando a jornada de autodesenvolvimento um campo de batalha interno. Essa busca incessante por um ideal externo nos cega para o fato de que a verdadeira transformação não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Corremos atrás de metas e conquistas que muitas vezes não têm nada a ver com a nossa essência. Acreditamos que a felicidade está no próximo degrau da escada, sem nunca parar para verificar se a escada está apoiada na parede certa. O primeiro passo para escapar dessa armadilha não é correr mais rápido, mas parar completamente. É preciso redirecionar o foco do que queremos nos tornar para o porquê. Essa jornada começa com a redescoberta do nosso alicerce mais fundamental, nossos valores. Mas como podemos identificar esses valores autênticos em meio a tanto ruído e expectativas externas, garantindo que eles sejam realmente nossos? A terapia de aceitação e compromisso nos oferece uma ferramenta poderosa para essa redescoberta, colocando a clarificação de valores no centro do bem-estar psicológico. Valores não são metas a serem alcançadas, como ser rico ou ser famoso. Eles são direções como leste ou oeste. São princípios que guiam nossas ações momento a momento, como ser corajoso, ser honesto ou ser gentil. Um padrão comportamental comum é a absorção passiva de valores. Herdamos crenças da nossa família, da nossa cultura e dos nossos círculos sociais sem um exame crítico. Vivemos de acordo com um roteiro que não escrevemos, o que inevitavelmente leva a uma sensação de vazio e inautenticidade. A vida se torna uma performance para uma audiência externa, em vez de uma expressão genuína do nosso ser interior. A análise científica por trás disso é fascinante. Viver alinhado com valores intrínsecos ativa o sistema de recompensa do cérebro de forma sustentável, liberando dopamina não por uma conquista externa, mas pelo próprio ato de ser coerente consigo mesmo. Isso gera um profundo senso de propósito e significado, componentes essenciais para uma vida florescente e resiliente, muito mais do que a busca por prazeres momentâneos. Uma estratégia testada para identificar seus valores é o exercício da visualização do legado. Imagine que você está em seu aniversário de 80 anos, cercado por pessoas que ama. O que você gostaria que elas dissessem sobre a pessoa que você foi? Que qualidades elas destacariam? As respostas a essas perguntas frequentemente apontam diretamente para os seus valores mais profundos, para aquilo que realmente importa para você. Identificar esses valores é como encontrar um mapa do tesouro. Você agora sabe a direção a seguir. Contudo, ter o mapa não o transporta magicamente até o destino. O verdadeiro desafio reside em dar o primeiro passo e transformar esses princípios abstratos e inspiradores em ações concretas e diárias. Como podemos então construir a ponte entre o que valorizamos e o que efetivamente fazemos todos os dias? A chave para construir essa ponte está em abandonar a mentalidade do tudo ou nada. A mudança duradoura não vem de saltos gigantescos, mas de passos minúsculos e consistentes. É a filosofia dos micro-hábitos, que transforma grandes valores em pequenas ações gerenciáveis, construindo virtudes através da prática diária e repetida. O padrão comportamental que nos sabota é a busca por uma transformação radical e instantânea. Quando decidimos mudar e no dia seguinte tentamos ir à academia, meditar e ler um livro inteiro. Essa abordagem é insustentável. O esgotamento é inevitável e o fracasso nos leva a uma espiral de autocrítica, reforçando a crença de que somos incapazes de mudar. Do ponto de vista científico, o cérebro resiste a mudanças drásticas porque elas consomem muita energia. Micro-hábitos, por outro lado, contornam essa resistência. A neuroplasticidade demonstra que ações pequenas e repetidas fortalecem as vias neurais correspondentes.
tornando o comportamento cada vez mais automático. Com o tempo, a ação que exigia força de vontade passa a ser executada com o mínimo de esforço cognitivo, liberando recursos mentais. A estratégia testada é simples, mas profundamente eficaz. Escolha um dos seus valores fundamentais, como aprendizagem. Agora, ancore um micro-hábito a uma rotina já existente. Por exemplo, depois de escovar os dentes pela manhã, lerei uma página de um livro. A ação é tão pequena que é quase impossível não fazê-la. E é essa consistência que gera o impulso para um crescimento exponencial. Esse processo de construir hábitos é como empurrar uma grande rocha. No início, o esforço é imenso para um movimento mínimo, mas com o tempo, o impulso se acumula. No entanto, mesmo com o impulso a nosso favor, o inimigo interno muitas vezes surge para nos derrubar. O nosso crítico interior. Uma única falha pode despertar essa voz que nos diz que não somos bons o suficiente. Por que essa voz tem tanto poder? A resposta para o poder do crítico interior está em nossa biologia evolutiva, mas a solução está em uma prática revolucionária: a autocompaixão. A pesquisa pioneira da doutora Kristin Neff distingue a autocompaixão da autoestima. Enquanto a autoestima depende de sucessos e comparações, a autocompaixão oferece aceitação incondicional, especialmente nos momentos de fracasso, tratando-se com a mesma gentileza que ofereceríamos a um bom amigo. O padrão comportamental que a maioria de nós adota é o da autocrítica severa. Acreditamos equivocadamente que ser duro conosco mesmos é um catalisador para a melhoria. Se falhamos em um hábito, nos chamamos de preguiçosos ou indisciplinados. Essa abordagem, no entanto, é profundamente desmotivadora e nos prende em um ciclo de vergonha e evitação, tornando mais difícil tentar novamente e aprender com nossos erros. A análise científica revela o que acontece em nosso cérebro. A autocrítica ativa o sistema de ameaça, liberando cortisol e nos colocando em modo de luta ou fuga. Isso gera ansiedade e nos impede de pensar claramente. A autocompaixão, por sua vez, ativa o sistema de cuidado e afiliação, liberando oxitocina. Isso cria uma sensação de segurança que nos permite enfrentar desafios e nos recuperar de contratempos com muito mais resiliência. Uma estratégia testada e poderosa é a pausa para a autocompaixão. Em um momento de dificuldade, pare e diga a si mesmo: este é um momento de sofrimento. Isso valida sua experiência e atenção plena. Em seguida, reconheça: o sofrimento faz parte da vida. Isso o conecta à humanidade compartilhada. Por fim, coloque a mão sobre o coração e ofereça a si mesmo palavras de gentileza, que eu possa ser gentil comigo mesmo. Gerenciar nosso mundo interior com compaixão é fundamental. No entanto, somos seres permeáveis e nosso crescimento é profundamente influenciado pelo ecossistema em que vivemos. Nossa determinação e nossos novos hábitos podem ser facilmente sabotados ou fortalecidos pelo nosso ambiente. Como podemos então projetar um espaço físico e social que nos impulsione para frente, em vez de nos puxar para trás? A teoria social cognitiva de Albert Bandura nos ensina que não somos meros produtos do nosso ambiente. Existe uma interação recíproca entre nossas ações, nossos pensamentos e o mundo ao nosso redor. Isso significa que temos o poder de nos tornarmos arquitetos conscientes do nosso ecossistema de crescimento, moldando nosso entorno para que ele molde uma versão melhor de nós mesmos. O padrão comportamental que nos limita é a crença de que a força de vontade por si só é suficiente para superar qualquer influência negativa. Tentamos manter uma dieta saudável em uma cozinha cheia de alimentos processados ou buscamos foco em um espaço de trabalho caótico e repleto de distrações. Isso é como tentar nadar contra uma correnteza forte. É exaustivo e, na maioria das vezes, ineficaz a longo prazo. A ciência por trás da arquitetura de escolhas demonstra que nosso cérebro é programado para a eficiência energética, o que nos leva a seguir o caminho de menor resistência. Ao modificar nosso ambiente, podemos manipular essa tendência a nosso favor. Se você quer ler mais, deixe um livro na sua mesa de cabeceira. Se quer beber mais água, mantenha uma garrafa sempre à vista. Pequenas mudanças ambientais geram grandes resultados comportamentais. As estratégias são práticas e diretas. Comece pelo digital. Silencie notificações, deixe de seguir contas que geram comparação e inveja e siga perfis que inspiram e educam. No mundo físico, organize seu espaço para a função desejada. Mais importante ainda, no âmbito social, invista tempo com pessoas que refletem os valores que você admira e que o apoiam em sua jornada de crescimento pessoal e desenvolvimento. Nós construímos a base, mas o que acontece quando o progresso estagna e a motivação inicial desaparece? Nos deixando diante de um platô aparentemente intransponível, é exatamente nesses platôs que a verdadeira transformação ocorre. A pesquisadora Carol Dweck
da Universidade de Stanford, identificou duas mentalidades fundamentais que determinam nossa resposta aos desafios: a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A sua versão ideal não nasce do conforto, mas da sua disposição para abraçar o desconforto e ver os obstáculos como oportunidades, e não como barreiras intransponíveis. O padrão comportamental de uma mentalidade fixa é a aversão ao desafio. Pessoas com essa mentalidade acreditam que suas habilidades são inatas e imutáveis. Portanto, um erro ou uma dificuldade é visto como uma prova de sua inadequação. Elas tendem a desistir quando as coisas ficam difíceis para proteger seu ego, o que limita drasticamente seu potencial de aprendizado e desenvolvimento ao longo da vida. A análise científica mostra diferenças notáveis na atividade cerebral. Diante de um erro, o cérebro com mentalidade de crescimento exibe maior atividade nas áreas ligadas ao aprendizado e à correção. Essas pessoas não se sentem definidas pelo fracasso. Elas o veem como informação valiosa, um feedback que aponta o caminho para a melhoria. O esforço não é um sinal de fraqueza, mas o próprio processo que torna o cérebro mais forte. Uma estratégia testada para cultivar essa mentalidade é o poder da palavra ainda. É uma simples mudança de perspectiva que pode alterar profundamente sua abordagem. Em vez de pensar, eu não sou bom nisso, reformule para eu não sou bom nisso ainda. Essa pequena adição abre a porta para a possibilidade, transforma um veredito em um processo e substitui o desespero pela perseverança. Essa resiliência nos permite atravessar os platôs, mas ela opera dentro de um contexto maior, a história que contamos a nós mesmos sobre nossa vida. Essa narrativa pessoal tem um poder imenso, funcionando como um filtro através do qual interpretamos nosso passado. Vivemos nosso presente e projetamos nosso futuro. Ela pode ser nossa maior aliada ou nossa pior inimiga no caminho do autodesenvolvimento. A psicologia narrativa propõe que nós, seres humanos, somos contadores de histórias por natureza. Construímos narrativas para dar sentido às nossas experiências, para criar uma identidade coesa e para nos orientar no mundo. A sua melhor versão não é apenas um conjunto de hábitos. É o protagonista de uma história mais fortalecedora. Uma que você tem o poder de escrever e reescrever conscientemente a cada dia. Um padrão comportamental debilitante é ficar preso em narrativas saturadas de problemas. Nessas histórias, nos escalamos como vítimas passivas das circunstâncias, definidos por nossos traumas, fracassos ou limitações percebidas. Eu sou assim porque meus pais eram... ou eu nunca consigo ter sucesso em... Essa narrativa se torna uma profecia autorrealizável, fechando portas para novas possibilidades e nos mantendo presos em ciclos repetitivos. A ciência por trás disso reside na forma como o nosso cérebro processa informações. Uma narrativa coerente organiza memórias caóticas, oferece um senso de controle e guia nossas decisões. Quando mudamos a história, mudamos o foco da nossa atenção, começamos a notar evidências que apoiam a nova narrativa e a ignorar aquelas que reforçavam a antiga, alterando efetivamente nossa percepção da realidade e, consequentemente, nossas ações. Uma estratégia testada é a edição de história. Identifique uma crença limitante sobre si mesmo. Em seguida, procure ativamente por exceções em sua vida, momentos em que você não agiu de acordo com essa crença. Essas exceções, elas são as sementes de uma nova história. Comece a tecer uma narrativa alternativa, mais compassiva e empoderadora, que inclua essas evidências de sua força e resiliência. Criar uma nova história é um dos atos mais profundos de autocriação. No entanto, é crucial entender que essa jornada inteira, desde a definição de valores até a reescrita da narrativa, não é uma escalada linear em direção a um pico de perfeição. É um processo dinâmico, cheio de curvas e reviravoltas. A jornada para se tornar a sua melhor versão é um processo contínuo, não um destino final com uma linha de chegada. É fundamental internalizar a máxima do progresso, não perfeição. A psicologia do comportamento nos mostra que, mesmo em processos de mudança bem-sucedidos, recaídas e platôs não são apenas possíveis, mas esperados. Eles são parte integrante do caminho e não um sinal de que você falhou. Um padrão comportamental extremamente comum é o ciclo de perfeccionismo e esgotamento. Exigimos de nós mesmos um desempenho impecável e, ao primeiro sinal de deslize, sentimos que todo o esforço foi em vão. Essa mentalidade de tudo ou nada é a principal razão pela qual as resoluções de ano novo falham. A busca pela perfeição é, paradoxalmente, o maior inimigo da consistência e do progresso real. A análise científica desse fenômeno revela o que é conhecido como desempenho paradoxal. A pressão para ser perfeito aumenta a ansiedade, sobrecarrega nossos recursos cognitivos e, no final, piora nosso desempenho. Adotar uma abordagem de bom o suficiente, por outro lado, reduz essa
pressão, permitindo uma prática mais consistente e sustentável. É a consistência, não a intensidade intermitente, que gera resultados duradouros e significativos. Seja realista sobre o tempo e o esforço necessários. A mudança de comportamento e mentalidade é um processo lento, que exige paciência e autocompaixão. Comemore as pequenas vitórias. Se você se propôs a meditar por 10 minutos e conseguiu fazer apenas 2, isso não é um fracasso. É uma vitória de 2 minutos sobre a inércia, uma base sobre a qual você pode construir amanhã. Reconhecer essa realidade complexa é um sinal de maturidade em sua jornada de desenvolvimento. Também nos leva a uma conclusão importante. A autossuficiência tem limites. Compreender quando nossos desafios internos excedem a capacidade das estratégias de autoajuda é uma habilidade crucial, que nos permite buscar o tipo certo de apoio quando mais precisamos dele para continuar avançando em nosso caminho. Em nossa cultura que idolatra a independência, pedir ajuda pode ser visto como um sinal de fraqueza. No entanto, na jornada do desenvolvimento pessoal, reconhecer a necessidade de apoio é um dos maiores atos de força e sabedoria. É crucial entender as limitações das estratégias discutidas. Embora ferramentas como a definição de valores, micro-hábitos e autocompaixão sejam poderosas para o crescimento pessoal, elas não substituem um tratamento profissional para condições como depressão clínica, transtornos de ansiedade ou traumas profundos. Tentar resolver tudo sozinho, em certas situações, pode ser ineficaz e até mesmo prejudicial ao seu bem-estar. Existem sinais claros de quando é hora de procurar ajuda profissional. Se você está experimentando um humor persistentemente baixo, uma ansiedade que interfere em sua vida diária, se sente sobrecarregado por eventos passados, ou se seus esforços de autoajuda parecem apenas aumentar sua frustração, um terapeuta pode oferecer um espaço seguro, ferramentas baseadas em evidências e uma perspectiva externa qualificada para te ajudar. A regra fundamental é que o autodesenvolvimento e a terapia não são mutuamente exclusivos. Eles se complementam. Um profissional pode ajudá-lo a superar barreiras mais profundas, enquanto você continua a aplicar as práticas diárias de crescimento. É sobre montar o melhor time de apoio para si mesmo, utilizando todos os recursos disponíveis para navegar pelos desafios da vida de forma mais eficaz e saudável. No final, sua melhor versão não é uma estátua de mármore perfeita e finalizada. É a pessoa corajosa que acorda todos os dias com seus valores como bússola e a autocompaixão como escudo, pronta para se engajar no processo bagunçado, desafiador e incrivelmente belo de se tornar um pouco mais si mesmo. Se essas ideias sobre como arquitetar seu mundo interior e exterior mexeram com você, considere se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar explorando como a filosofia e a ciência podem nos guiar para uma vida mais intencional. Até o próximo vídeo!